Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho referente às contribuições, como é que você vai fazer, tudo mais, porque as pessoas têm muitas dúvidas, principalmente quando muda, né, o ano, o valor do salário muda e, consequentemente, o valor da contribuição. Então, o que acontece? Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílio acima do salário mínimo, eles vão ter o benefício reajustado em 4,48%. Em 2019, o acréscimo para esses benefícios foi de 3,43%. Então, o reajuste anual das aposentadorias do INSS corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2019 pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que indica o aumento no custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. E o teto passará de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,05. Então, esse passa a ser, portanto, o valor máximo pago aos beneficiários nesse ano e também a referência para calcular o desconto no salário dos trabalhadores com remunerações iguais ou acima do teto, que eu já vou explicar como é que vai ficar. Então, para os beneficiários que recebem o salário mínimo, o valor da renda aumentou de R$ 998 para R$ 1.039 em janeiro de 2020. Em fevereiro, vai para R$ 1.045. Então, ou seja, temos 3 salários em 3 meses. Precisa tomar cuidado. Bom, de acordo com o INSS, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas estão na folha de pagamento da Previdência em 2020. Então, segurados que ganham mais do que o salário mínimo e se aposentaram a partir de fevereiro de 2019 terão primeiro reajuste proporcional, porque se aposentou em março, vai ser proporcional, tá? Considerando a quantidade de meses em que o benefício foi pago em 2019. Então, o reajuste e o novo salário mínimo dos benefícios são válidos de 1º de janeiro de 2020 e o INSS começa a depositar os benefícios com aumento anual na folha de pagamento de janeiro. Então, os beneficiários que recebem o salário mínimo terão o primeiro pagamento com reajuste entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os benefícios acima do piso, eles vão ser pagos com reajuste anual da inflação entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Então, a data exata depende do final do cartão, sem considerar o último dígito verificador depois do prazo. Então, como é que vai ficar? Agora vai ficar uma confusão, porque o que acontece? Janeiro, você pagou sobre dezembro. Então, você pagou sobre R$ 998. Aí, o salário mínimo em janeiro ficou R$ 1.039. Mas ele acabou ficando abaixo do INPC, eu já vou explicar. E aí, o que acontece? O salário mínimo foi para R$ 1.045 em fevereiro. Então, para aquelas pessoas que vão recolher contribuinte individual, aquele que recolhe o valor de 1.007 ou facultativo, que recolhe sobre o código 1406 e aquele que recolhe sobre o código 1.007, cuja alíquota é de 20% do salário mínimo, o mínimo, né, do recolhimento, você pode contribuir sobre o teto, mas você vai recolher no mês de fevereiro, você vai até o dia 15 de fevereiro, você vai recolher sobre janeiro. Então, você vai pagar R$ 207,80. No mês de março,
e o restante do ano que você vai recolher sobre fevereiro, e daí para frente, você vai recolher R$ 209. Ai, Tatiana, não consegui pegar. Não tem problema, esse programa vai estar no YouTube, você vai poder assistir com calma ou no podcast da rádio, tá? Então, vamos falar de novo para a pessoa não ficar perdida, mas depois você pode repetir no YouTube quantas vezes você precisar. Quem recolhe o código 1007 e o código 1406, que é 20% do salário mínimo, em fevereiro vai recolher sobre janeiro o valor de R$ 207,80. Em março, que vai ser sobre fevereiro, e até o final do ano, até janeiro do ano que vem, vai recolher sobre R$ 209. Isso se não mudar de novo o salário mínimo, mas acreditamos que isso não vai ocorrer novamente. Aquele que recolhe o plano simplificado, os 11%, código 1163 ou código 1473, ele vai recolher até o dia 15 de fevereiro R$ 114,29. Em março e até o restante do ano, ele vai recolher sobre 114,95. Então, repetindo, quem recolhe o código 1163, que é o contribuinte individual no plano simplificado, ou o facultativo, que recolhe 1473, que é 11% do salário mínimo no plano simplificado, em fevereiro, até o dia 15 de fevereiro, vai pagar 114,29. Março, ele vai pagar até o dia 15 de março, sobre fevereiro, 114,95. Plano baixa renda e MEI. O plano vai recolher 5% do salário mínimo, que vai ser, em fevereiro, R$ 51,95. Em março, R$ 52,25. Então, para quem recolhe dona de casa, 1929 e MEI, que é 5% do salário mínimo, vai recolher em fevereiro R$ 51,95. Em março, até o dia 15 de março, sobre fevereiro, R$ 52,25. Então, vamos lá. Quem pagava em 2019 R$ 49,90, vai pagar em fevereiro, que é sobre janeiro, R$ 51,95. Em março, que é sobre fevereiro, R$ 52,25. Quem pagava R$ 109,78, vai pagar até o dia 15 de fevereiro, que é sobre janeiro, R$ 114,29. Em março e no restante do ano, que é sobre fevereiro, R$ 114,95. Quem pagava R$ 199,60, vai passar a pagar em fevereiro, que é sobre janeiro, R$ 207,80. E quem paga vai pagar em março, sobre fevereiro, R$ 209. Isso é para recolher pelo salário mínimo, tá? Bom, só em fevereiro que você vai pagar, sobre janeiro é que vai ter o aumento. Então, se passar o dia 15, a lotérica ou o banco, eles vão calcular o valor para você. Exceto se o dia 15 cair num domingo, aí você vai pagar no próximo dia útil. Ou num sábado, você vai pagar no próximo dia útil. A alíquota de 20%, ela tem que ser paga pelo contribuinte que pretende se aposentar com um valor maior que o salário mínimo. Então, se você quer, ou se você ganha mais que o salário mínimo, você recolhe 20%. Se você é contribuinte individual e presta serviços à pessoa jurídica, a obrigação de pagar o INSS é da empresa e não é sua. Nesse caso, a empresa é responsável por destacar 11% da remuneração e repassar para o INSS. Se a remuneração do mês for inferior ao salário mínimo, a obrigação é sua de completar a contribuição, até que seja atingida a contribuição referente ao salário mínimo. Por outro lado, a obrigação do contribuinte individual é efetuar o recolhimento de 20% sobre sua remuneração mensal até o limite do teto da Previdência Social. Então, o que exceder o teto não precisa contribuir. Em 2020, o teto é de R$ 6.101,05. Então, o máximo que você vai recolher vai ser o valor de R$ 1.220,21 por mês. Quando você recebe de várias empresas, você tem que avisar as empresas quando a sua contribuição passar o teto.
para que elas não contribuam mais que o necessário. Porque caso a contribuição tenha sido acima do teto, é possível pedir a restituição do valor pago a mais para a Receita Federal. E você tem 5 anos para fazer isso. Passou de 5 anos, aí não dá mais para pedir essa restituição. Já a alíquota de 11% é paga pelo contribuinte individual que não presta serviço à pessoa jurídica e ao facultativo que não exerce atividade remunerada. Então, um erro no pagamento pode custar muito caro na sua aposentadoria. Por quê? Se você recolher abaixo do salário mínimo, eles não vão considerar. Aí, na hora que você vai se aposentar, você está contando com aquele tempo de contribuição e ele não vai entrar no cálculo. Poxa, mas infelizmente é assim que funciona, tá? E aí ele não vai entrar no cálculo, você vai ficar esperando aquele dinheiro, você vai achar que você vai se aposentar. Se você está com um mês justo e você não fizer um planejamento, a pessoa não verificar que está abaixo do mínimo, você vai acabar se prejudicando. Bom, em 3 meses o Brasil acumula 3 salários mínimos diferentes. 998 em dezembro, 1.039 em janeiro e 1.045 em fevereiro. A mudança ocorreu porque inicialmente o governo corrigiu o valor apenas pela estimativa da inflação de 4,1%, sem ganho real. No entanto, a inflação fechou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acima do esperado, 4,48%. Então, para resolver o problema de defasagem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou no dia 14 de janeiro que o valor vigente em 2020 subirá para 1.045, mas apenas no dia 1º de fevereiro. Por causa disso, os empregadores têm que ficar atentos para fazer o pagamento do fundo de garantia e da contribuição ao INSS dos funcionários de maneira correta nos próximos meses. Então, esse recolhimento de 8% de FGTS é sempre referente ao salário do mês anterior. Então, ou seja, em janeiro de 2020, se o funcionário ganha o salário mínimo, o empregador teve que pagar 8% sobre o valor vigente em dezembro de 2019. Então, o recolhimento foi de R$ 79,84, referente ao salário mínimo, que foi R$ 998. Ainda nesse exemplo, em fevereiro, a contribuição deve chegar a R$ 83,12, referente ao salário mínimo de R$ 1.039. Em março, deve chegar a R$ 83,60, referente ao piso de R$ 1.045. O pagamento é de total responsabilidade do empregador. Então, grandes empresas têm sistemas que já fazem esse cálculo de forma automática. O maior problema vai ser para os autônomos e pequenos empreendedores, porque mudou a alíquota. Bom, e o valor descontado do salário do empregador como contribuição mensal ao INSS, que é pago pelo patrão até o dia 20 de cada mês, também mudou. Como o percentual de desconto para quem ganha um salário mínimo hoje é de 8% ao mês, quem ganha o piso nacional terá um aumento salarial e, consequentemente, um valor maior. Ainda assim, em janeiro, esse empregado vai receber um valor líquido de R$ 918,16. Em fevereiro, terá R$ 955,85. E em março, R$ 961,40. Como a reforma da Previdência instituiu mudanças nas alíquotas de contribuição a partir de março de 2020, o valor debitado do contra-cheque vai ficar diferente a partir de abril. Então, aqueles trabalhadores que recebem o salário mínimo passarão a descontar 7,5%, menos que os atuais 8%. Mas aqueles com salários mais altos estarão sujeitos à alíquota de até 14%. Então, hoje, o percentual máximo cobrado de contribuição para o INSS é 11%, que considerando os trabalhadores que ganham mais. Então, eles vão se assustar ao receber menos a partir de abril por causa do desconto previdenciário maior. A tabela de contribuição ao INSS, que vai entrar em vigor em março de 2020, com desconto no salário de abril, ela é mais complexa, devendo ser calculada por várias faixas salariais, como acontece hoje com o imposto de renda. Então, na alíquota máxima, o teto de desconto hoje é de R$ 671,12. Vai passar a ser R$ 854,15. Então, vamos dar um exemplo. Um trabalhador que recebe R$ 3.500 por mês, por exemplo, ele vai calcular a contribuição ao INSS da seguinte forma. Na primeira fração do salário,
vão ser aplicados 7,5% de R$ 1.045, resultando num desconto de R$ 78,37. Na segunda faixa, será aplicada a alíquota de 9% sobre mais R$ 1.045. Então, esse desconto vai ficar de R$ 94,05. Na terceira faixa, serão aplicados 12% mais sobre mais R$ 1.045, que vai resultar num desconto de mais R$ 125,40. E na última faixa, serão aplicados 14% sobre o valor restante do salário, ou seja, R$ 365, o que falta para completar R$ 3.500 de rendimento. Então, esse desconto vai ser de R$ 51,10. Então, dessa forma, o desconto total para o INSS no mês será a soma de 78,37 mais 94,05 mais 125,40 mais 51,10, totalizando R$ 348,92. Então, até 1.045 vai ser por faixas. Até 1.045 você vai ter o desconto de 7,5%. De 1.045 até 2.089,60, 9%. De R$ 2.089,61 até R$ 3.034,40, 12%. De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, 14%. Então, esses novos descontos serão feitos em abril sobre a folha de pagamento de março, tá? Então, são esses os valores que vocês devem ter em mente para fazer. Tanto o contribuinte individual como quem tem empresa, vai ser dessa maneira que vai funcionar, tá? Bom, a Dataprev, que é uma empresa pública que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação, que tem sede em Brasília e estrutura para atendimento em todo o Brasil, que possui unidades de atendimento em vários estados do Brasil e 3 centers localizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, processo pagamento de 35 milhões de aposentados, anuncia o fechamento de 20 unidades nos estados e demissão de 493 funcionários. Então, essa estatal, ela vai demitir 493 funcionários que trabalham em 20 unidades regionais que serão fechadas. Esses 493 funcionários representam 15% dos 3.360 empregados que a Dataprev tem atualmente. Então, é o caos. Se o INSS já está ruim, imagina. Bom, os servidores tiveram até 20 de janeiro para aderir ao programa e quem não entrou vai ser demitido recebendo as verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista com multa de 40% do fundo de garantia. Então, quem aderiu teve 25% sobre o saldo do FGTS, indenização equivalente a 45 dias de salário, indenização de 12 meses do Previdata e mais 12 meses de assistência à saúde. Então, o valor do benefício com adesão ao programa está limitado a 300 mil, considerando verbas rescisórias e incentivos de desligamento. E a previsão é que esse plano gere uma economia anual de 93 milhões. Então, com isso, a empresa espera em 7 meses e meio consiga pagar o gasto com o programa de reestruturação. Bom, para quem não sabe, já veio a reforma, mudou o valor de todos os benefícios e o sistema do INSS ainda não está atualizado. Bom, em agosto, o governo incluiu a Dataprev na lista das estatais que pretende privatizar. Apesar disso, a assessoria da estatal informou que o programa anunciado não teve relação com a privatização, que está sendo coordenada pelo Ministério da Economia. Muito complicado isso. Porque a gente tem muitas pessoas dependendo desse sistema e ainda vai privatizar. Bem complicado. Bom, a Dataprev informou que encerrará as atividades das filiadas do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e Tocantins, até o final de fevereiro. Então, com isso, as atividades da empresa ficarão centradas em 7 regiões consideradas estratégicas, que é o Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.
Bom, segundo a empresa, essas unidades são as que possuem centros para processamento de dados e as outras acabam funcionando como núcleos administrativos. Então, no comunicado, a estatal informou ainda que os últimos 3 anos as receitas da estatal cresceram 13% e os gastos avançaram 21%. Bom, 5 milhões de pedidos travados no país. É um caos total. A gente tem aí, eles falam menos, mas é de 5 milhões para cima. Foi criada a Dataprev em 74 para prestar serviços de processamento de dados para a Previdência Social. Ela protege a informação de milhões de contribuintes brasileiros, com banco de dados, processamento de benefícios do INSS. Olha que complicado isso. E a Dataprev, ela não depende do Tesouro, isso é, ela não precisa de injeção de recursos públicos para cobrir suas despesas do dia a dia. Então, como é que vai ser a utilização das informações que estão em posse da Dataprev em caso de privatização? Se houver venda, todas essas informações de hoje estão em poder do governo, serão controladas por empresas privadas, que têm como o principal objetivo o lucro. O que eles podem fazer com os dados de todos esses brasileiros? Bom, a lei de proteção de dados, se ela entrar em vigor em agosto e a venda foi feita antes de agosto, a gente está literalmente perdidos, porque a gente vai ter os nossos dados com empresas, isso daí vai ser bem complicado. Bom, gente, uma questão muito importante é que a partir de agora, as pessoas que têm filhos com deficiência física e intelectual, eles podem no INSS, podem pedir a inclusão desse dependente em caso de óbito para que essa pessoa receba a pensão por morte. Antes, não podia fazer isso. Antes, essas pessoas, elas tinham que aguardar depois do óbito, e são pessoas que dependem de um terceiro para levar, tudo mais. Então, já dá para agilizar esse processo. Você não precisa mais esperar o óbito da pessoa para deixar um dependente. Então, já pode adiantar, já pode nomear essa pessoa como dependente, já pode realizar a perícia, porque aí você já tem meio caminho andado, você já tem a pessoa nomeada como dependente. Então, essa pessoa, em caso de óbito, ela já está com tudo facilitado, ela já está nomeada, ela já foi declarada como dependente, então já está meio caminho andado. Então, se você conhece alguém, ou você tem filhos com esse problema, conhece alguém que tenha, você já pode orientar a pessoa a procurar o INSS e fazer a inclusão desse dependente, para que caso ocorra alguma coisa, essa pessoa venha receber. Gente, essas são as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.